Bom dia, alunos da eletiva de leitura e produção textual, Semana passada nós tivemos esse texto que tem como título Porque eles bebem e dirigem. Farei a leitura e depois nós iremos fazer o estudo desse texto. Entender um pouquinho o porquê esse tipo de texto ele é tão importante nas nossas vidas, Então, o título do texto é Porque eles bebem e dirigem. Ora, é uma pergunta. Então vamos a um texto. A adoção de uma lei seca mais rigorosa no estado de São Paulo não bastou. Os dados da Secretaria de Segurança Pública revelam uma redução de quase 20% de acidentes com mortes no trânsito nos primeiros meses de 2012 para 2013 no estado, depois da lei. Mas, no mesmo período, dois acidentes impressionaram. Um deles amputou o braço de um jovem ciclista em plena Avenida Paulista, uma das principais artérias de São Paulo. O outro matou um garoto de 15 anos que andava de skate numa rua de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ambos foram vítimas de motoristas alcoolizados. O convívio de motoristas com ciclistas, motoqueiros, skatistas, pedestres nas ruas, cada vez mais estranguladas pelo trânsito nas médias e grandes cidades do país, se tornou insano. Quando a bebida entra nessa relação tensa, os efeitos são ainda mais catastróficos. Continuando a leitura, várias propostas têm sido discutidas no mundo para reduzir a violência no trânsito. Em muitos países, ela é a principal causa de morte entre os jovens. Entre as medidas, aumentar a carga tributária e, por tabela, o preço de bebidas, diminuir os pontos de venda de álcool à noite, regulamentar a publicidade, fiscalizar com mais rigor e impor penas mais duras. Tudo isso parece causar um impacto inicial nos números. O grande desafio é aprimorar os resultados e torná-los permanentes. Há questões estruturais importantes que devem também ser destacadas. Nas grandes cidades, transporte público de qualidade e barato, estendido madrugada dentro, que garanta um meio tranquilo de o jovem chegar em casa, é um deles. Criar áreas seguras nas ruas com ciclovias protegidas também pode ser uma medida importante. Alguns países estudam a instalação de detectores de álcool, uma espécie de bafômetro pessoal, acoplados a caminhões, ônibus e até carros particulares. Para ligar o motor, o próprio carro exige um controle de consumo de bebida. Além desses fatores, não se pode esquecer do comportamento. Mais que ensinar a guiar e a respeitar quem está nas ruas, a educação pelo trânsito deveria passar pela percepção do risco envolvido no ato de guiar embriagado ou sob efeito de outras drogas. E aí que esbarra numa das questões mais difíceis, como sensibilizar o condutor do veículo, principalmente o jovem motorista, do risco que ele corre. Pior, que ele pode oferecer aos outros. Sem mexer nesse componente humano de noção de responsabilidade e limite, será difícil solidificar as conquistas deste início de ano, Então, gente, o que a gente pode entender desse texto? Veja, é um texto que ele traz muitas vezes exemplificações, muitos dados, Confrontam várias opiniões e argumentos. Daí a definição desse texto ser um texto de opinião, que traz confronto de ideias. Agora, essas ideias não são aleatórias, não é a questão do achismo, E traz uma problemática muito pertinente
para a discussão da violência no trânsito. E o que ocasiona essa violência no trânsito, né? Os meios de comunicação constantemente noticiam esse tipo de violência, seja com ciclistas, seja com pedestres, né? Você liga a TV, ou então acessa um site no seu aparelho, você tem a oportunidade de ver, de vivenciar essa realidade. Realidade é essa que não é restrita às grandes cidades. No interior, nas pequenas cidades, essa violência no trânsito, ela é algo bem real, bem próximo de nós. Então, por isso que é um tema atual, então, um tema pertinente, porque não está restrito, como eu já falei, às grandes cidades. Pelo contrário, né? Aqui nas pequenas cidades nós temos muitos acidentes envolvendo não só ciclistas, mas principalmente motoqueiros. Então é uma realidade que também é nossa. Então alguns comentários são feitos, né? E assim, para enriquecer a discussão, nós temos alguns enunciados que eles vão tratar especificamente de alguns pontos centrais desse texto, tá bom? Mas esse texto ele tem muitos pontos que, assim, se nós fôssemos discutir, nós iríamos passar um tempo muito bom, né? Muito proveitoso. Mas nós não temos esse tempo nesse momento. Eu irei fazer algumas discussões, né, em cima do que foi colocado a partir dessas questões aqui. Então, essa primeira questão, ela diz assim, ó: o texto traz dois temas relevantes relacionados ao trânsito. Quais são eles, né? Comente. Então, eu tenho aí a questão da violência, né? E os acidentes de trânsitos provocados pelo uso abusivo do álcool, principalmente por motoristas. Então, a temática central do texto é a violência. Que violência é essa, pessoal? É a violência no trânsito. E essas violências, será que essas violências são ocasionadas por acidentes? Será que esses acidentes realmente ele é um acidente? Ou será que tem algum agente por trás desses acidentes? E aí, como é um texto de opinião, então um texto de argumentos, não é um texto de achismo, eu tenho que ter muita fundamentação. E o que é que faz meu texto ser bem fundado? Olha, no início do texto nós já temos a questão de dados estatísticos, dados que são respaldados por algum estudo. Não é algo de achismo, ressalto. Então, essa primeira questão, ela trabalha bem esses dois temas, né? A violência no trânsito, né? E o que é que está por trás dessa violência? O que é que está ocasionando? Que é exatamente a questão do uso abusivo de álcool, né? Ressalto, pessoal, que essa temática ela é uma problemática social. Sendo uma problemática social, ela já foi cobrada, essa problemática, essa situação, no Enem, né? Pelo Enem já cobrou em outros anos anteriores essa temática de produção textual. A segunda questão, de acordo com o texto, a adoção de uma lei seca mais rigorosa no estado de São Paulo não bastou, mesmo tendo havido uma redução nos acidentes de trânsito. Explique o porquê. Olha, o enunciado ele traz à tona a questão da lei seca, né? O que a gente entende por uma lei seca? Uma lei que ela não é uma lei, posso dizer assim, que tem pena do infrator. Pelo contrário, essa secura significa rigidez, né? Então vamos aqui voltar um pouquinho para a gente não estender o vídeo. Então, a explicação do enunciado seria o quê?
Os principais fatores são o número excessivo de motoristas, ciclistas, motoqueiros, skatistas e pedestres nas ruas e o abuso do álcool. Ora, nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, várias pessoas circulam, né, de várias profissões. E o grande agravante, né, nas grandes cidades, esse excesso de pessoas usando das vias, vai ser exatamente isso. Outros, né, que utilizam também essas mesmas vias, no caso os motoristas, eles são os principais agressores, porque eles utilizam, ingerem bebida alcoólica, né? E aí perdem o controle. Então, pessoal, nesse sentido aqui que a questão ela vai propor de vocês essa reflexão. A próxima questão diz assim: algumas propostas têm sido discutidas no mundo para reduzir a violência no trânsito. Cite algumas medidas que, de acordo com o texto, podem contribuir com essa redução. Olha, quando eu estou falando de um texto de opinião, eu não vou só dar apenas comentar. Eu tenho que argumentar, eu tenho que sugerir algo em cima de uma problemática. Então eu tenho uma problemática, mas como eu posso interferir nessa problemática? Então por isso que é um texto de opinião, de argumentos. E esses argumentos eles têm que estar amarrados a algo científico, né? Então seria que medidas podem ser tomadas para a redução desses acidentes, né? Então aumentar a carga tributária e, por tabela, o preço de bebidas, diminuir os pontos de venda de álcool à noite, regulamentar a publicidade, fiscalizar com mais rigor, impor penas mais duras, né? Então, aquela questão das penas, da própria lei seca, a questão da regulamentação da venda, né? Os horários, aumento de preço, questão da carga tributária, a publicidade, gente. Então, a publicidade é muito, ela tem ela, ela é colocada porque a questão da venda, né? A publicidade ela está aí colocada porque ela tem a sua parcela de culpa, porque ela está divulgando o uso que as pessoas usem e abusem de álcool, né? A exemplo disso são os comerciais de cerveja, né? As belas mulheres e por aí vai. Eu não vou entrar nessa parte aqui não. Cite alguns fatores que se colocados em prática irão contribuir para a diminuição de acidentes no trânsito. Então, olha, é um texto, né, que você tem que argumentar em cima dos dados estatísticos, né? E como eu já falei, né? O que a gente pode colocar para diminuir ou então conviver de forma mais harmônica com esses números de violência no trânsito. Então vamos lá. Então, que medidas poderiam ser tomadas, né, para convivência mais social? A implementação de transporte público de qualidade e barato nos grandes centros urbanos, estendido a madrugada dentro, com garantia de tranquilidade aos jovens, criação de áreas seguras nas ruas, o caso das ciclovias, né, protegidas, entre outras medidas. Então ele até coloca aqui a questão das ciclovias, mas essas mesmas ciclovias ela tem que ser protegida. E aí, pessoal, chama a atenção também do uso dos parênteses, das vírgulas, que exemplifica isso. Quinta questão, de acordo com o texto, qual questão é mais difícil de ser tratada em relação à diminuição do uso excessivo de álcool e, consequentemente, violência no trânsito? A questão mais difícil é ensinar e sensibilizar os motoristas a guiar e a respeitar quem está nas ruas, ou seja, é preciso uma educação que se desenvolva um trânsito seguro. Então aí ele propõe um meio de uma reflexão. Eu aqui encerro as discussões, mas não do texto, né? Do meu ponto de vista, que é um pouco pequeno,
A gente deixa de debater outros assuntos porque o tempo aqui é um pouco pequeno. Tchau.